Vocês me falam se estiver dando para ver direitinho a tela, por favor. Tá sim, tá tudo tranquilo. Beleza. Então, boa tarde, gente. Espero que vocês todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian, eu faço Ciências Biológicas. Aqui no GE eu faço parte do grupo de produção científica. E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, que é sobre o uso e o planejamento do enriquecimento ambiental para o bem-estar do animal que está em cativeiro. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o enriquecimento, a importância dele, e também, caso vocês posteriormente tenham interesse em fazer alguma iniciação na área ou algum estágio, eu vou dar algumas dicas para vocês planejarem o enriquecimento ambiental. Tá, então, primeiro, o que é o enriquecimento ambiental? Ele é basicamente uma técnica em que você vai criar um ambiente que seja interativo, complexo, diferente para o animal que está em cativeiro, trazendo para ele essa possibilidade de expressar comportamentos que eles apresentariam na natureza, né? E esse enriquecimento ambiental, ele tem que trazer uma possibilidade de para o animal, não pode ser algo forçado para ele, e também tem que trazer uma capacidade de adaptação com essas mudanças que você fez no ambiente dele, né? Porque a gente sabe que na natureza o animal ele tem que se adaptar ao ambiente que ele vive, e o enriquecimento ele traz isso para dentro do cativeiro também. E quando a gente fala normalmente de enriquecimento ambiental, a gente tende a pensar em animais de zoológico, setas, unidades de conservação, mas o enriquecimento pode ser feito com qualquer animal que está em cativeiro, tanto animais de fazenda, ou animais domésticos, animais de laboratório. Tá? O enriquecimento ele vai ajudar os animais a expressarem os comportamentos mais naturais possível. Tá bom, então qual que é a importância e o objetivo do enriquecimento ambiental? Primeiramente, é promover o bem-estar dos animais. Eu acho que esse é o principal, é o que a gente quer promover para os animais, né? Ele também ajuda a aumentar os comportamentos naturais. O ideal seria que os animais que vivem em cativeiro, eles conseguissem expressar o comportamento igual eles apresentariam em vida livre, né? Mas a gente sabe que às vezes o ambiente é limitado, não tem como, né? Mas o enriquecimento, ele ajuda ele expressar o máximo possível desse comportamento. Ele também ajuda a eliminar comportamentos estereotipados. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas é basicamente comportamentos anormais que o animal não tem em vida livre, né? Às vezes o animal fica correndo em círculo, fica se machucando, batendo cabeça em gaiola. Então, o enriquecimento também ajuda nisso. Ele auxilia na conservação das espécies, né? Se ele está ali promovendo o bem-estar, automaticamente ele está ajudando na conservação dessa espécie. E também na educação ambiental. Eu fiz estágio no Projeto Tamar em fevereiro do ano passado, e lá foi meu primeiro contato com enriquecimento ambiental. Então, assim, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, sobre esse enriquecimento que eu fiz lá. Então, vocês vão me ver falando bastante aqui, dando bastante exemplo aqui durante a reunião. E como a gente fazia enriquecimento ambiental com as tartarugas que ficavam no centro de visitante, muitas pessoas viam e ficavam perguntavam sobre a atividade, e aí já queria saber mais sobre a espécie. Então, ajuda muito também nessa parte de educação ambiental. Então, a gente tem, na verdade, 5 tipos de enriquecimento. O primeiro seria o enriquecimento físico, que é trazer mudanças na estrutura e também introduzir materiais no ambiente, no recinto do animal. Que, por exemplo, na imagem tem o elefante, né, com essa bola. Você também pode colocar, por exemplo, no Tamar a gente tinha o quadrado, que a gente fazia com canos de PVC e colocava dentro dos tanques, os animais interagiam bastante. Tem o cognitivo, que é basicamente desenvolver atividades tanto de intelecto quanto de curiosidade no animal, né, ajudar ele a expressar melhor uma ação, ou a pensar melhor também. Tem o sensorial, que também é muito comum, que ele promove estímulos, tanto olfato, audição, visão, tátil, gustativo. Um dos enriquecimentos sensoriais mais comuns são o picolé. A gente fazia isso no Tamar, e aí a gente tem aqui esse exemplo do tigre também, né, que é basicamente o alimento dentro de um cubo de gelo. Então, ajuda a despertar o gustativo e o tátil também, talvez. E também um que é muito comum, que eu já li em alguns artigos, é usar especiarias.
né, usar açafrão, eu já vi curry também, para estimular o olfato. Aí tem o alimentar, que eu acho que é o enriquecimento ambiental mais comum, né, que você apresenta o alimento da dieta dele ou de uma forma diferente, ou introduz novos alimentos. É muito comum. E também o social, que eu acho que esse deve ser o enriquecimento mais complicado de fazer, né, que normalmente você faz uma interação entre indivíduos da mesma espécie, às vezes, por exemplo, um cetas chega um animal que vivia sempre em cativeiro, nunca teve contato com outros da mesma espécie, mas na natureza ele tem um comportamento social de viver em grupo, então você vai introduzindo, né, aos poucos o animal, esse é um enriquecimento social também, ou indivíduos da mesma espécie, como é o caso da imagem. Mas eu falo que eu acho que é um dos mais difíceis, porque você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode ter um efeito reverso e o animal pode ficar muito mais estressado, né? Principalmente se você colocar presa e predador, né? Tem que tomar muito cuidado. Aí aqui é a estereotipia, que foi o comportamento que eu falei para vocês, comportamento estereotipado, mas no começo, que é basicamente movimentos que o animal vai fazer ou com o corpo todo, ou com uma parte do corpo, né, para expressar, para aliviar e liberar um estresse ou uma frustração que ele está sentindo. Nesse documentário dessa imagem, é um documentário espanhol, e aí eu vi que eles falam que eles chamam esse comportamento de comportamento de animais de circo, porque é muito comum. Por exemplo, esse é um urso que ele foi filmado de um circo, eu acho que na verdade nem sei se usa mais isso, acho que nem pode, né, usar animais em circo mais, mas vocês podem ver que é um ambiente que não tem nada a ver para o urso, é um ambiente que não tem um espaço para ele, não é um ambiente natural, então ele claramente está bastante estressado, balançando a cabeça de um lado para o outro, é um comportamento estereotipado. Então tá, aí vocês querem, então, posteriormente fazer um estágio e precisam planejar um enriquecimento ambiental. O enriquecimento ele tem que ser bem planejado, porque ele pode causar um estresse em vez de ajudar no bem-estar do animal. Por isso que é muito importante um planejamento certinho do enriquecimento. E aí aqui eu trouxe um modelo para vocês que foi desenvolvido pela equipe do Animal Kingdom, que é aquele zoológico da Disney, em Orlando. Esse é o modelo Spider, e eu não vou arriscar aqui no inglês, né, mas basicamente os passos são o objetivo de ajuste, o planejamento, a implementação do enriquecimento, a documentação, a avaliação dele posteriormente e o reajuste caso seja necessário. Aí eu coloquei uma observação aqui, que quando você vai planejar um enriquecimento, é importante que você faça esse planejamento com outras pessoas do local que você está trabalhando, estagiando, né, ou fazendo uma iniciação, por exemplo. Porque pode ser que o seu Zé, o tratador, né, já conheça os comportamentos do animal, já sabe se tem um comportamento estereotipado, e ele pode estar ajudando você a planejar, ou às vezes você faz um enriquecimento que seja muito pesado e precisa de mais de uma pessoa para carregar. Então, é sempre bom você planejar com outras pessoas. Então, primeiro, os objetivos. Antes de tudo, você precisa conhecer a espécie que você vai fazer o enriquecimento. É muito importante você saber os hábitos, é importante você saber em que ambiente que esse animal vive, se ele é noturno, é diurno, ele tem um comportamento social. Então, é muito importante você conhecer a espécie que você está trabalhando. E também, e aí a partir disso, você vai identificar os comportamentos que você quer estimular ou desestimular, né, caso seja um comportamento estereotipado, com o enriquecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de um documentário que eu assisti. Eles queriam fazer um enriquecimento com um guepardo, porque ele nasceu com um problema nos ossos, ele tinha muita dificuldade, né, para correr, que eu acho que é uma das principais coisas que o guepardo faz muito bem. E ele não conseguia, ele mancava, não fazia muitos movimentos, então ele passou por cirurgia, por tratamento, e aí, quando ele tinha mais ou menos 9 meses, eles viram que ele seria capaz de expressar esse comportamento, ele conseguiria correr. Então, eles quiseram estimular esse comportamento, eles queriam estimular esse comportamento no guepardo. Aí vem o planejamento, né? Tem 4 etapas no modelo Spider, que a primeira é saber qual que é o comportamento que você quer encorajar ou desencorajar. O segundo é saber qual que é o melhor enriquecimento ambiental
para aquele comportamento que você quer fazer, né? E se você consegue achar muita ideia de enriquecimento pronta já em livro didático, tipo o Tratado de Animais Selvagens traz bastante exemplo sobre isso, e muito artigo na internet vocês conseguem achar também, né? E caso vocês não achem para aquela espécie em específico, vocês podem usar uma espécie parecida e adaptar aquele enriquecimento. Ou também criar, né? Vocês podem criar a partir dos comportamentos que você conhece da espécie. Por exemplo, você quer fazer, você sabe que aquela espécie, o animal, ele forrageia bastante, mas aí como ele está ali no cativeiro, está acostumado a receber o alimento ali no cantinho, então ele não faz esse comportamento. Então você pode fazer o quê? Às vezes você espalhar o alimento, esconder o alimento pelo recinto, para ajudar o animal a exibir esse comportamento, né? E aí entra o terceiro passo, que é os recursos para criar o enriquecimento. A gente sabe que normalmente essas áreas de conservação não tem muito dinheiro para poder usar em enriquecimento, né? Normalmente é um dos últimos a entrar no orçamento. Então, sempre preferi usar também materiais que sejam recicláveis, sejam fáceis de achar na natureza, às vezes um galho, pinha, garrafa plástica, pneu velho. Aí vocês adaptam como for melhor para vocês, né? Às vezes o lugar tem recurso para isso, mas assim, dê preferência para usar materiais sustentáveis, né? É uma forma de ajudar o meio ambiente também. E aí o quarto passo seria como que você vai aplicar esse enriquecimento ambiental, né? Você vai tem que saber o local no recinto que você vai aplicar é no centro, mais nos cantos, é no recinto todo, né? Em qual horário? Se é de manhã, de tarde? Mas o animal é noturno. Em que horário que é o melhor que eu posso fazer para ele, né? Com que frequência? Porque também o enriquecimento ambiental não pode ser uma atividade que vai ficar no recinto o tempo todo, porque tem que trazer uma novidade, ele tem que ser diferente para o animal. Se o animal está ali sempre com o enriquecimento, ele deixa de ser uma novidade para ele e ele vai perder o interesse e o enriquecimento perde o papel dele. Então, é saber, vai ser uma vez na semana, vai ser uma vez no mês, a cada 3 dias. No Tamar, a gente fazia enriquecimento com as tartarugas a cada 3 dias, mais ou menos. E aí, na história do guepardo, eles já sabiam que queriam fazer o guepardo correr, mas aí eles pensaram, então, como eles fariam isso? E aí eles usaram uma esponja, eu acredito que era uma esponja ou uma bola que estava com sangue, e eles amarraram uma linha bem firme e colocaram numa máquina, né? Eu acredito que eles tinham bastante recurso para fazer isso, porque era uma máquina, assim, bem complexa, que ia enrolar e puxar essa linha. Eles levaram a linha por todo o recinto até a entrada do local onde o guepardo ia entrar, né? E a intenção era que essa máquina fosse ativada e puxasse a linha o mais rápido possível para incentivar o guepardo a correr atrás dessa bola que estava com sangue. E aí entra o passo de implementação, que aí é a execução dessa atividade. Já foi planejada, já está tudo certo, foi autorizado pelo coordenador, né, às vezes do local, e aí vocês implementam essa atividade. Aqui nessa imagem aqui é o guepardo que eu estava falando para vocês, né, que quando a atividade já estava sendo executada, vocês podem ir correndo atrás da bola, ele correu muito bem. Assim, eles falaram que não viram ele não mancou em nenhum momento, conseguiu correr direitinho sem tombar, então acho que a atividade de enriquecimento foi bastante eficaz para esse guepardo. E aí entra o papel da documentação, você vai documentar desde a aplicação do enriquecimento até os comportamentos que ele fez. Eu coloquei uma observação de criar planilhas com os itens da aplicação. É muito bom para você conseguir ter um controle do enriquecimento que você está fazendo. Lá no Tamar, a gente tinha uma tabela, e nessa tabela a gente anotava a data e o horário que estava fazendo o enriquecimento, com qual espécie, em qual recinto que estava fazendo, qual era a atividade de enriquecimento, se era picolé, se era um quadrado, se era bola ou vassoura, por quanto tempo que esse enriquecimento ficava dentro do recinto, o tempo que ele interagiu também, porque às vezes
né, você não precisa deixar um enriquecimento uma tarde toda, mas você viu que na primeira hora o animal não teve interesse nenhum no enriquecimento. Então, é bom você ter esse controle também para você saber depois na hora de avaliar. A gente tinha na tabela também os comportamentos realizados, se o animal, né, quais interações que ele teve com o enriquecimento e também quem aplicou. É importante você saber quem aplicou, porque se der algum problema ou para algum estudo futuro, às vezes você pode dar mais detalhes do comportamento, então é sempre bom você ter esse controle. Aí entra a parte da avaliação, que aí você vai avaliar se o enriquecimento ele foi eficaz ou não para aquele comportamento que você queria estimular no animal. Aí, a partir da documentação, você consegue fazer essa avaliação. Porque, às vezes, você fez um enriquecimento e o animal não interagiu. Aí, no outro dia, era um outro estagiário ou um outro tratador fez o enriquecimento, o animal não interagiu também. Então, você sabe que normalmente aquele enriquecimento não é para aquele animal, não é para aquela espécie, né, porque não foi eficaz. E aí, por último, o reajuste. O reajuste, ele acontece durante todo o processo que você está planejando o enriquecimento. Ele pode ser feito antes de você implementar no recinto, porque às vezes você pode ver que você acha que não vai ser bom, às vezes não vai trazer segurança para o animal pode, né, agredir um aplicador ou um visitante. Aí você muda o enriquecimento. Pode ser após se avaliar a documentação, não foi eficaz, muda, ou foi eficaz, né, quando o objetivo é cumprido, ou você precisa mudar para um outro objetivo, né? Então, você também pode fazer esse reajuste nos enriquecimentos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos lá do Projeto Tamar. Essas são gravações que a gente fez durante o estágio com algumas das tartarugas. Essa é a Neve. Não sei se está rodando certinho para vocês o vídeo. Mas essa é a Neve, ela é uma tartaruga albina. E esse é o quadrado que eu falei para vocês, com cano de PVC. Elas interagem bastante, gostam bastante de interagir com esse quadrado. Elas têm bastante sensibilidade no casco, então elas sentem como se fosse uma cosquinha, a gente falava para os visitantes. Aí aqui tem um outro exemplo, né? Esse aqui é um quadrado maior, porque esse tanque tem duas tartarugas. Essa é uma tartaruga oliva, que é a Olivia, e tem a Pipoca também, que é uma tartaruga cabeçuda. Ela não aparece no vídeo. Elas gostam muito de arrastar o quadrado, né, por todo o tanque. Acho que era uma das atividades que a gente mais fazia com as tartarugas. Aí também tem a vassoura, que a gente usava tanto para dar uma escovadinha no casco delas, por causa da sensibilidade que elas têm, como também para ajudá-las a gastarem energia nadando pelo tanque. Normalmente as albinas elas são mais quietinhas, e aí a gente usava a vassoura para ajudá-las a perseguirem, né? E aqui, você tem que observar bem aqui, ó, porque essa é uma tartaruga mordedora, ela é praticamente da cor das pedras, mas a gente usa o enriquecimento ambiental com ela, como ela é uma predadora, ela costuma dar bote, assim, nas pessoas, né? Ela fica em pântanos, são locais que normalmente as pessoas pisam sem querer e ela dá bastante bote. Então, eles jogam o alimento no recinto e elas dão o bote. Vou botar mais uma vez para vocês verem melhor. A tartaruga mordedora, ela tem esse hábito de dar o bote. Então, às vezes eles jogam alimento para ela conseguir fazer isso, em vez de ela ir até o local e comer. Aqui eu trouxe outros exemplos de imagens de enriquecimento ambiental. São lá do Zoológico de São Paulo.
Essas imagens foram tiradas do livro de Tratado de Animais Selvagens. Alguns exemplos, vocês podem ver que tem material aí que é bastante básico, né, que são é fácil achar. Tem muito local que usa enriquecimento ambiental temático, né, quando é época, Natal, Páscoa, então, eles usam. E essas são as referências que eu usei, o livro de Tratado de Animais Selvagens, o enriquecimento ambiental, ideias para colocar em prática hoje. Esses dois livros têm bastante ideias já prontas de enriquecimento ambiental com várias espécies que vocês conseguem aplicar. Esse livro também é muito bom, que é o da Vida Selvagem. Vocês conseguem achar ele em PDF gratuito na internet, no site da UASA, se eu não me engano. Depois eu posso passar para vocês direitinho, se vocês quiserem. E o site de enriquecimento ambiental e do bem-estar lá do Animal Kingdom, também, caso vocês tenham interesse. Aqui eu trouxe, na verdade, são indicações. Tem esse livro do Além do Bem-Estar Animal. Eu não usei ele na apresentação, mas muitas palestras que eu já assisti, ou artigos, as referências usam esse livro. Então, acho que ele deve ser bastante bom sobre esse assunto, né? E eu quero indicar esse Instagram para vocês, do BioAdapt, para quem tiver interesse nessa área de enriquecimento ambiental, de bem-estar. Eles dão muitas dicas, muitas ideias de enriquecimento ambiental. A dona do Instagram é a mesma autora desse livro, do enriquecimento ambiental, ideias para colocar em prática hoje. Eles têm cursos também, tem uma comunidade, é bem legal para quem tiver mais interesse nessa área. E também trago duas referências para vocês, duas indicações, que são documentários da National Geographic, eu acho que fala assim, né? Que é A Magia do Disney, fala um pouco sobre o dia a dia do zoológico do Animal Kingdom. A gente vê muitas atividades de enriquecimento, eles não falam bem em enriquecimento, mas a gente consegue ver bastante atividade de enriquecimento. E Os Segredos do Zoológico, que esse é o guepardo da história que eu contei para vocês. Esse documentário é muito bom. Eles estão disponíveis no Disney Plus, mas eu acho que vocês conseguem achar no YouTube também. Em inglês eu já vi no YouTube. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bastante, tenham gostado. E obrigada. Vivian, obrigado pela palestra. Achei muito interessante, gostei muito. Eu vou abrir para dúvida, pergunta, só que antes eu tenho uma. Pode falar. A questão do quadrado para as tartarugas, né? O enriquecimento ambiental busca muito trazer o que eles vivem no dia a dia, né, em natureza. Uhum. Esse quadrado, ele representaria o que, mais ou menos, você sabe? Então, como eu falei, eles têm essa sensibilidade no casco. Normalmente, assim, as tartarugas, elas, como têm acessibilidade, elas usam, por exemplo, rochas ou aquelas florestinhas de algas para poder coçar o casco, sentir essa sensibilidade no casco. Então, elas usam o quadrado para isso. E também usam o quadrado, assim, como forma de gastar energia mesmo. Porque como elas são animais que ficam assim, elas migram bastante na natureza, mas ali no tanque não tem muito para onde elas migrarem, né? Então, elas usam para poder gastar energia também, carregando o quadrado de um lado para o outro no tanque. Entendi, valeu. Guilherme, e Vivian, parabéns aí pela palestra, né? Explicou, mostrou muita coisa pro pessoal. Eu desconhecia de muitos livros aí. Já peguei a referência aqui. E bom que está gravado também. Eu penso em trabalhar um pouco com enriquecimento ambiental e é uma coisa que eu já... É o dia a dia, não tem como você pensar em manter um animal em cativeiro e não dar recursos para ele ali, para ele se expressar ou para amenizar o tédio. Todo mundo viu numa pandemia o que é ficar dentro de casa. Então, você tem que criar coisas para ser feitas, para pensar, porque o animal não vai interagir com o solo, assim, se não for um animal escavador, mas... Então, já que eu fui fazer um enriquecimento de colocar pedras, né, por causa dessa questão da sensibilidade do casco, acabou ficando massa, coçando nas pedras e
É bom, porque eles coçam, tem essa sensibilidade no casco, o jabuti também, mas acaba gerando um dano ali no casco, raspa demais. E ela gosta de vir, de que passa a mão no casco, em certo ponto, tem essa sensibilidade. Algumas tartarugas já não têm, outras têm. Uhum. Então, é uma ideia bacana. Quem tem tartaruguinhas ou jabuti em casa, ou se conhecer, o pessoal conhecer alguém que tem, indicar, ter escovas, tipo aquelas escovas de lavar roupa, né? Aquelas amarelas com cabo de madeira, você fixar aquilo numa parede, no alcance do animal também, eles gostam de se coçar, até gatos também, felinos, gostam de toco de madeira, É coisas simples verdade. que a gente acha na natureza, tem pensando no básico ali. Claro, eu sou meio relutante, eu vi as imagens do zoológico de São Paulo, que eles colocam papelão, coisas de papelão. Não sei se seria bom para o sistema digestivo do animal estar passando aquilo ali, porque eles podem morder na curiosidade, mastigar, comer. Então tem que ter muito cuidado no que a gente vai enriquecer o ambiente. E além de enriquecer o ambiente, tem que ter uma interação do tratador, ou de alguém que cuida, ou do próprio dono do local de manutenção dos animais, de ir lá interagir com eles, já que eles vão ficar ali em cativeiro talvez pelo resto da vida. Tem um certo que a gente cria uma empatia, né, uma certa ligação com esses animais. E é isso. Parabéns mesmo. Obrigada, Felipe. Vivian, também quero parabenizar, viu? Adorei. Muito legal a tua apresentação, ainda mais que tu trouxe exemplos que tu pôde participar, né, e tal, fazer. Então, achei muito, muito legal, viu? Parabéns. Obrigada, Laís. Galera, alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Dá uma olhada no chat, não sei. Você quer dar uma olhada no chat, Vivian? Acho que a galera tá mais agradecendo mesmo. O chat é só elogios e agradecimentos, ninguém Exatamente. pergunta lá não. Rasgando elogios a galera aí, todo mundo adorou. Foi muito boa Muito mesmo. bom, muito bom. Muito didático, adorei. Obrigada, gente. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, eu acho que a gente já pode encerrar, né? O pessoal tá mandando aqui no chat, tá pedindo os links. Deixa eu ver, peraí. O link das revistas para baixar em PDF, se possível. Ah, sim, vou mandar para vocês. Eu mando lá no grupo do GES. Se tiver alguém que não é do grupo do GES, aí me fala que eu mando depois. Tá, beleza. O Henrique perguntou se a questão do quadrado é para fazer uma simulação de rochas e algas. Acho que mais de rochas, né? Porque ele é bem firme. Mas sim, também. E tem esse intuito também, de fazer essa simulação. No tanque, é porque não deu para ver bem, mas no tanque da tartaruga oliva, tem bastante rocha no fundo também. Então, às vezes, elas descem lá para poder esfregar o casco no fundinho do tanque. Então, acho que já dá pra gente encerrar, né, galera? Quem não almoçou. Ô, Vivian, só uma dúvida. Agora, fora da apresentação, foi muito difícil conseguir o estágio no Tamar? Não, assim, eu tentei uma vez e consegui na primeira vez. Eles pedem, sim, carta de recomendação, pede para preencher um formulário. Na época que eu fiz, eles pedem 2. Eu mandei 3 cartas de recomendação e no formulário, né, eles pedem para falar um pouco mais sobre tartaruga e conservação, mas também te pede para responder por que você quer participar, né, fazer o estágio no Tamar. Aí eu fiz um textão, mandei uns trabalhos sobre tartaruga marinha que eu tinha feito na faculdade, né? Como forma, assim, de falar assim, não, realmente, quero fazer, eu já estudo sobre isso. Interessante. Deu vontade de fazer, deve ser muito interessante. Não, tenta, acho que vale muito a pena ir tentando. Nas férias, normalmente é mais concorrido, mas se der para fazer, assim, fora das férias também é muito bom. Qual foi o Tamar? Eu não...
Foi em Ubatuba. Ah, tá. São Paulo. É, Pertinho. pertinho. Perdão de mim, né? Mas pertinho. É, pertinho da UFCJ é pertinho. É. De você nada é perto, Laís. Rafael, vou nem te responder, porque aqui é o coração do Brasil, meu filho. Vocês que estão Parazão. longe, vocês que estão Parazão é longe. top. Mas é isso, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que no chat não mandaram mais nada, então acho que a gente já pode encerrar aí pro almoço, Fechou. Então, né? gente, muito obrigado aí. E até Obrigada, viu? semana que vem com a próxima apresentação. Pessoal É. que entrou depois, né, dos novatos do GEAS, sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com vocês terem escolhido o GEAS no meio de tantos grupos de estudo aí dentro da faculdade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem procurar eu, Laís, os diretores, que a gente vai estar ajudando vocês aí. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, É isso, galera. gente. Até a próxima. Falou. Até Até a semana que vem. próxima, gente. Obrigada. Até Tchau. mais. Boa tarde.